fase de Petrópolis, Fortaleza, boa tarde. Todo mundo dando boa tarde para vocês dois aqui. 3, 2, 1. Boa tarde para você que está conosco, boa tarde para você que está chegando agora. Meu nome é João Vianney, eu sou um dos consultores da Roper e eu sou o anfitrião desta série de webinars que tem como compromisso abrir o que está na fronteira da educação, para que você possa, na sua instituição, pensar o amanhã, para que você possa corrigir processos, inovar, criar produtos, trazer tecnologia para fazer um 2023 melhor que 2022. Esse tema de hoje, da microcertificação e da educação continuada, ele é extremamente relevante. Por quê? Nós temos um esgotamento do produto tradicional do ensino superior brasileiro. A gente está em 8,5 milhões de alunos matriculados já faz anos e não aumenta. A mensalidade cai e, mesmo assim, não tem uma explosão de matrículas. E muita gente pensando que vem aí o novo FIES. Não vai adiantar, porque já está muito barata a mensalidade. Então, a estratégia de expansão é inovação, criação de novos produtos, trazer para a sociedade o que talvez ela nem espera. E esses dois feras que a Roper convidou e que eles estão aqui hoje com a gente são experts, são especialistas em inovação. Eles têm o radar orientado para o futuro. E eu queria, com isso, dar o meu boa tarde ao professor que vai falar primeiro, que é o professor Renato Saraiva. Renato, querido, boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado, João. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos aí que estão nos dando o prazer aí de estarem presentes nessa sala Zoom. Eu fico muito feliz de participar. E eu espero aí tentar contribuir, né, um pouco, falando um pouco aí um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha experiência no EAD, né, um pouquinho da minha geração e também um pouquinho da geração que chegou agora. Por isso a modéstia é o Hã? nome do Renato Saraiva. Para quem não conhece, o Renato Saraiva chegou na minha vida por 3 portas. A primeira porta foi quando ele inovou de maneira tão radical na educação continuada e no preparatório de concursos que ele derrubou os cursinhos que eram líderes em preparatório de direito no Brasil, tanto para a OAB quanto para os concursos. Isso aconteceu tem mais de 10 anos, quase 15 anos, quando todo mundo ainda fazia os grandes preparatórios no telepresencial, tá? Aulas via satélite, alunos concentrados em salas para receber as aulas, com o ministro do STF, ministro do STJ, desembargadores. Luiz Flávio Gomes mora no meu coração, já nos deixou, era o líder dentro desse processo. Aí aparece uma pessoa chamada Renato Saraiva, que fala assim, não, o canal não é satélite, o canal já é na web. E ele lança um modelo de preparatório web, um computador que tinha uma tela bipartida. Smartphone não dava conta do recado naquela época. Então, o computador tinha a tela bipartida. Metade era um vídeo on demand, ou ao vivo, que o aluno poderia parar, virar, mexer, e a outra metade era texto ou slide, que o aluno podia parar, virar ou mexer. Aquilo foi uma revolução, porque caiu no gosto da sociedade. Então, aquilo chegou como um petardo, aquilo era um exocet, né? Eu falei, quem é o maluco que fez isso? Aí a segunda porta que me falou isso foi o Kraus, um alemão aqui de Santa Catarina, que trabalhava na equipe de vídeo com o Renato Saraiva. E o Kraus era da minha equipe, não de sua virtual. Aí o Kraus falou assim, é um maluco lá de Recife, eu que estou organizando os vídeos para ele. Eu falei, dá os parabéns para esse cara. Né? E a terceira porta que me chegou, o Renato Saraiva, foi o Malcolm Tafner, nosso sócio na Roper, foi reitor da Unicelv, e que ele falou, pô, Renê, esse cara que você colocou no slide aí, porque eu coloquei o Renato Saraiva nos meus slides faz anos. Ele falou, esse cara que você botou nos slides aí, que você vive elogiando ele, eu conheço. Eu falei, me apresenta, cara, eu elogio esse cara faz 15 anos, nunca vi essa peste na vida. Ele falou, não, o cara existe, sim. É um cara da peste porreta. Né? Aí o Malcolm fez esse match. Então, para você que ainda não conhecia, esse é o Renato Saraiva, endiabrado. Depois ele fez uma parceria com a Estácio, colocou as pós-graduações dele na Estácio, no tempo que o Pedro Graça era o vice-presidente de Educação e Distância da Estácio. Foi um grande sucesso, eu acompanhei todo esse trabalho. Então, Renato, eu queria assim, dizer da minha alegria, porque eu já te admiro faz 15 anos, e eu nunca tive essa oportunidade. Então, bem-vindo. O que eu esqueci do teu currículo? Nada, pô, você é muito generoso e gentil. Mas vejam lá, a minha história, né, um pouquinho rapidamente,
Ainda não é a tua fala, é só um spoiler. Eu vou dar uma boa tarde para o Luciano. A sua história dá um spoiler de 1 minuto para a sua fala. Dá um spoiler de 1 minuto aí. Pois é, gente. A minha história com a educação, eu digo que a educação mudou minha vida, porque eu nasci em Itaguaí e fui criado no Rio de Janeiro, Itaguaí, Rio de Janeiro, e fui criado no Rio de Janeiro, na favela de Vigário Geral. Quem é do Rio de Janeiro deve saber que Vigário Geral, perto de Duque de Caxias, perto de Parada de Lucas, e Vigário Geral é dividido por uma linha de trem, onde de um lado você tem um lado ruim e do outro lado você tem um lado péssimo. Eu morava no lado ruim. Então, eu andava todo dia 2 quilômetros para ir para a escola, 2 quilômetros para voltar para casa. Eu estudava na Escola Municipal República do Líbano. João, não estou lhe chamando de velho, mas eu usava quichute. Você lembra do quichute? Não, eu lembro do conga, que é antes do quichute. Eu lembro do bamba. Quichute era quem tinha grana. Quem não tinha grana usava conga. Não, mas daí tinha, por exemplo, lá na época tinha o bamba e o All-Star. All-Star era para ganhar, All-Star era para elite. Era para elite. Quem não tinha, usava bamba. E naquela época não tinha bullying. Então, quando você usava bamba, as próprias pessoas, é bamba, né? É bamba, né? Mas naquela época podia. Então, comia merenda na escola e tudo. E assim terminei, na época, o 1º grau, hoje chamado ensino fundamental, e fui fazer o 2º grau, hoje chamado ensino médio. E naquela época, meu pai determinou que eu ia fazer escola de formação de professores, para me tornar professor de 1ª a 4ª série. Naquela época, Luciano, os pais mandavam e os filhos obedeciam. Hoje não, hoje os filhos mandam e os pais obedecem. E lá fui eu fazer Escola Normal Carmela Dutra, em Madureira. Vejam só, pessoal, nós tínhamos lá 500 mulheres, meninas, eu e mais 2 rapazes. Os 2 rapazes ficaram reprovados, então a turma eram 500 mulheres e eu. 3 anos lá, para me tornar professor de 1ª a 4ª série. Imagine, hoje o público feminino impera ainda nessa profissão. Você tem pouquíssimos professores de 1ª a 4ª série do sexo masculino. Imagine naquela época, aí que não tinha mesmo. Mas eu fiz, o meu pai determinou, e eu sou professor de 1ª a 4ª série, lá com diploma. Mas isso te deu uma bagagem de didática, porque teu sucesso profissional inicial foi uma estratégia didática, porque eram tecnologias existentes, disponíveis, e você utilizou uma estratégia didática que foi muito eficaz para o uso das tecnologias. Então, acho que teu pai estava certo, porque o teu pai te deu o caminho da profissão, da boa formação e da fortuna. Tá? Foi mesmo. Muito legal mesmo. Eu falo isso. Ok, agora eu vou dar uma boa tarde aqui, então, para o Luciano Sattler, que é o seu colega de bancada. O Luciano Sattler, para quem chegou agora, para quem ainda não conhece, ele é uma pessoa assim, que eu admiro desde a metade dos anos 90, quando nós éramos muito poucos na EAD. Tá? A gente era os bamba da época, Renato Saraiva, porque a gente fazia uma coisa que era discriminada. Né? E a gente tentava criar uma estratégia de educação à distância para o Brasil, liderados pelo professor Lito, na Escola do Futuro, lá na USP, pela Leia Fagundes, lá na URGS, no Rio Grande do Sul, né? Pela professora Leda, lá na UNB, e a gente tinha que criar alternativas para trazer a EAD para o Brasil. E eu trabalhava na Federal de Santa Catarina, liderando o Laboratório de Ensino à Distância, e o Luciano liderava pela Metodista, lá em São Paulo, as estratégias de criação. E depois o Luciano foi ser diretor na Anhanguera, tá? Lá no Mato Grosso, mas já com abrangência nacional. Depois ele foi diretor de AD do Mackenzie. Agora ele é o reitor da Universidade Metodista, lá em Belo Horizonte, lá, Centro Universitário Isabela Rendes, que é metodista lá em Belo Horizonte, é conselheiro do CNPq e conselheiro da ABED. Então, o Luciano é uma pessoa que está, assim como o Renato, fez uma ruptura de inovação radical na modelagem de AD para cursos preparatórios, depois para pós-graduação, ele radicalizou o mercado. O Luciano também teve o mesmo papel de pioneiro na radicalidade de invenção da EAD no ensino superior. Então, acho que vocês hoje que estão conosco aqui estão assim com 2 pessoas fantásticas. Luciano, boa tarde, querido, bem-vindo. Me complementa em 1 minuto o que eu não falei sobre você. Boa tarde, Vianney. Você não falou que nós todos fomos a Santa Catarina aprender com você.
tanto na Federal quanto na Unisul, né? Porque a Unisul também teve um papel ali fundamental nesse pioneirismo. E você certamente se lembra, lá no Congresso da ABED em Florianópolis, o MEC pedindo a nós que ajudasse a escrever o primeiro decreto para regulamentar a educação à distância no Brasil, né? Então, é importante dizer que eu considero que é um privilégio, uma graça de Deus a gente ter participado disso, que hoje precisa de aperfeiçoamentos, precisa melhorar, mas que talvez foi o maior caminho de democratização do acesso ao ensino superior no Brasil em toda a história, desde as épocas coloniais, né? E agora está aqui, antenado com o que vem de um futuro, mas que é um futuro que começou ontem, né? Na verdade, o futuro já chegou e está mal distribuído, conforme um poeta britânico já nos ensinou, um poeta do cyberpunk. O futuro já chegou e só está mal distribuído. Então, uma honra poder estar aqui com você, professor Renato, hoje. Está sem som. Está sem som, João. Está sem som, Vianney. Abre o seu som, João. Agora, fechou de novo, abre de novo. Será que é a internet dele? Agora, perfeito. Agora desmontei. É que eu estou perto do aeroporto de Florianópolis, e quando passa um avião, eu coloco em mudo, e o avião passou e eu me passei de não fazer a devolutiva correta aqui. Eu vou fazer agora, então, vou mostrar rapidamente para todos nós aqui os nossos patrocinadores da Roper aqui, que estão apoiando a realização desse nosso webinar, e em seguida eu vou passar a palavra, então, para o professor Renato Saraiva fazer a fala de abertura, tá? E, em seguida, o Luciano fazer a fala dele. Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui para mostrar para vocês quem são os nossos patrocinadores. Deixa eu ver aqui como é que eu compartilho a tela aqui. Aqui, achei. Tá. Vou pressionar aqui. E apresentações, está aqui. Aqui, apresentações. Aqui. Pronto, aqui estamos. Deixa eu colocar em tela cheia aqui. Esse nosso webinar, ele tem... tela cheia. Esse nosso webinar, ele tem o patrocínio da Tecne através da ferramenta Liceu. O que é o Liceu? O Liceu é uma espinha dorsal digital para a sua organização. Ele consegue organizar para você processo seletivo, enturmação, separação de alunos por ENAD, fazer as categorizações, lançar as planilhas de sala de aula, fazer a organização da sua grade. Ele faz todos os trabalhos que você precisa, inclusive a biblioteca digital. É um patrocinador nosso, tem o contato aqui no chat para você falar com os colegas da Liceu. O Fábio Cesp é o líder desse processo, tem um contato aqui, ele pode ajudar você a organizar a sua vida dentro da sua universidade, do seu centro universitário, da sua faculdade. Se você está numa pegada de entrar na EAD ou já está na EAD e quer melhorar de performance em LMS, a Anthology trouxe para o Brasil a nova versão do Blackboard, que é bem completa e tem todos os componentes que você precisa. O Assir Marteleto é o representante da Anthology no Brasil. E eles têm também um CRM novo, chamado Reach, que é um CRM com inteligência aplicada. Ele atua no processo seletivo e atua no processo preditivo do comportamento do aluno. Agenda com o Assir Marteleto, que vai ser muito legal para você. A Roper tem em oferta um curso online chamado Coordenador Gestor, que ajuda você a gerenciar o portfólio sob sua responsabilidade, os alunos, os processos todos que você precisa fazer aí dentro. Tá? Metodologias inovadoras na educação superior, a Roper também tem esse programa em oferta para você permanente. O ano que vem, em março, nós vamos ter o módulo do PRODES, Gestão do Ensino e da Aprendizagem, inscrições já estão abertas, é o maior programa de formação de gestores universitários no Brasil. E na semana que vem, nós temos um webinar fantástico, ao vivo, direto de Catar, tá? Que é a capital do mundo hoje, com a Sibeli, que ela está lá, e ao vivo também de Salvador, que sempre é capital do mundo. Catar é capital transitória, Salvador é capital permanente, né? Que vai estar o Fred Silveira em Salvador e a Sibeli no Catar para fazer com você um webinar sobre marketing educacional, estratégias vencedoras e desafios para 2023. Estratégias vencedoras são de 2022. É quem é que fez certo, quem é que captou mais do que a média,
qual foi o case fantástico, qual foi a abordagem vencedora e os desafios para 2023 para você colocar alunos para dentro. Esse é o nosso webinar da semana que vem. E agora, sem mais nem menos, eu queria passar a palavra para o meu querido colega, o meu querido amigo, Renato Saraiva. Para quem chegou depois, uma short presentation. Renato Saraiva é folder do CERS, que é o Centro Educacional Renato Saraiva, mas ele surgiu primeiro só como RS, Renato Saraiva Preparatórios. Ele foi o cara que revolucionou os cursos preparatórios na área do direito do Brasil, tanto para a OAB quanto para os concursos. Fantásticos, um case de excelência, e ele vai dar uma palhinha para vocês agora. Renato, tu tem 20 minutos para encantar o Brasil. Bora lá. Obrigado, obrigado. Vamos lá. E aí contei um pouquinho da minha história, terminei o ensino médio, e aí tive a primeira experiência com concurso público. Passei no ônibus e estava lá, seja sargento da aeronáutica. E aí resolvi fazer um curso preparatório para ser sargento da aeronáutica, concorri lá com milhares de candidatos e passei no concurso. Lá fui eu para Guaratinguetá, São Paulo. Durante 2 anos eu fui aluno da Escola de Especialistas da Aeronáutica. Me formei, me tornei sargento da aeronáutica, terceiro sargento da aeronáutica, voltei para o Rio de Janeiro, lá consegui fazer minha universidade, minha graduação em Direito pela Universidade Cândido Mendes, lá no centro, na Rua da Assembleia 10, e depois passei em outro concurso para oficial de justiça, quer dizer, paguei o meu curso de Direito com o meu soldo de sargento, depois passei no concurso para oficial de justiça avaliador da Justiça do Trabalho, e em 2001 passei no concurso para procurador do trabalho, me tornei membro do Ministério do Trabalho e vim parar no Recife, quando comecei minha vida profissional como procurador, e comecei a dar aulas de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, escrevi 7 livros, eu tenho 7 livros editados nessa área, e comecei a dar aula em vários lugares. Em 2008, final de 2008, eu nem sabia que eu era empreendedor, que eu tinha esse dom, esse talento, essa loucura, essa insanidade de ser empreendedor no Brasil, e aí eu resolvi montar meu próprio curso. Foi aí quando surgiu, em 2009, no início de 2009, janeiro de 2009, nós montamos o SES, que na verdade, chama-se Complexo de Ensino Renato Saraiva. Ele era até por extenso, não era nem a abreviatura, porque como eu já era uma pessoa muito conhecida por dar aula, o fato de colocar meu nome facilitou, né, para gerar credibilidade na internet. E quando eu montei o curso, ele era um curso só presencial, e eu cometi o primeiro erro de um empresário neófito, foi querer concorrer com outras empresas, outros empresários, outros empreendedores que já estavam há mais tempo no mercado, com mais dinheiro, com mais know-how. Eu quis fazer a mesma coisa que eles já faziam. Então, eu resolvi também montar em 2009, além do teu presencial, o curso satélite. Na época, para concorrer com LFG, com Damásio, com Marcato, com FMB, com Pretório, que eram grandes cursos na época. E eu era Renato Saraiva. Quando eu fui abrir o curso, o que eu fiz? Eu vendi tudo que eu tinha, peguei adiantamento, direitos autorais, vendi, inclusive, meu carro e botei tudo dentro da empresa. E aí eu montei o SES. Tive muita dificuldade nos 9 primeiros meses para montar os cursos presenciais. Os outros cursos aqui proibiam os professores da aula no meu curso. Olha, se você dá aula no Renato Saraiva, você não dá aula aqui. Se você dá aula lá, você não dá aula aqui. Aquele capitalismo selvagem que a gente já conhece. E no satélite também eu não estava conseguindo muitos clientes. Estava no vermelho, em setembro, quando uma professora me disse assim: por que você não monta um curso online? Como é que é o nome dessa santa? Professora Vólia Bonfim. Professora Vólia Bonfim. Maravilhosa. Maravilhosa, abençoada. É a minha professora, inclusive, a minha é uma das maiores autoridades de direito do trabalho do Brasil. Minha amiga pessoal, maravilhosa. E aí eu falei assim, eu vou montar. Eu pensei, eu não tenho nada a perder, vou montar. E aí eu estava fazendo uma pequena obra no banheiro, eu me lembro lá do curso, e tinha alguns funcionários, alguns peões, né, pedreiros e eletricistas fazendo a obra. Eu falei, vocês querem mudar de vida? Queremos. E aí eu contratei 2 eletricistas e um pedreiro. Foram os meus primeiros cameramen. Dos 3, um não deu certo, gente. Um realmente não deu certo. Mas 2, um se formou em rádio e TV, se tornou professor, hoje não está mais no SEMES, é professor de rádio e TV, de audiovisual. E o outro, que é o Davi, está comigo até hoje.
é um excelente, é o meu melhor cameraman e continua sendo um grande eletricista, é um multifuncional. Ele, quando a gente viaja, sempre leva a Davi. E aí nós montamos o primeiro curso online, que foi para o próprio concurso do Ministério do Trabalho, tivemos 28 alunos, passamos de 27, depois montamos o segundo curso para o auditor fiscal do trabalho, fizemos o primeiro, segundo, quarto lugar, e aí resolvemos fechar o presencial, acabar com o satélite e ficar só no online. E aí começou a nossa história no online. Gente, nós estamos falando de 2009, João e Luciano. A internet ainda era de escada. Ainda tinha, a galera mais antiga vai lembrar, ainda tinha aquele IG, ó, fazia assim, ó. Né? Os bancos, você não tinha muita segurança bancária. Então, quando você queria, em verdade, fazer... As pessoas tinham medo de fazer negócio pela internet, de usar o e-commerce. Contra tudo e contra todos, eu resolvi aí migrar para online e todo mundo dizia que eu era maluco, que não ia dar certo. Só que deu. Né? Em 2009, a gente, para você ter uma ideia, a gente encerrou com faturamento de R$1 milhão na época, mal pagamos as contas. 2010 pulou para 12 milhões, 2011 pulou para 25 e foi crescendo. E aí nasceu a história, né, do SES, né, e nasceu a história do EAD. Aos poucos foi acabando o via satélite, porque era a moda antigamente, né? E por que nós mudamos para o EAD? Olha, se é para você assistir aula no telão, ter que se deslocar para assistir aula no telão, assista no seu próprio telão, na sua própria casa. E foi isso que aconteceu. Né? E no fundo, depois os outros que faziam satélite acabaram deixando de usar o satélite e todos migraram aí para o mundo EAD. E o SES ficou muito conhecido num grande curso preparatório para concursos públicos na área jurídica, no exame de ordem. Depois a gente fez, como o João falou, fizemos a parceria com a antiga Estácio, tivemos milhares de alunos de pós-graduação, até o SES fazer sua própria faculdade e seguir em voo só. Então, foi essa a história aí do SES 2009, como é que nós iniciamos o EAD. Eu me lembro, João Luciano, que eu só tinha uma câmera, não tinha recurso. E a gente tinha um auditório de segundo andar e no intervalo, tinha um show do intervalo. E aí, o que a gente fazia? A gente jogava para a vinheta e descia a câmera com a cordinha. Aí descia a câmera com a cordinha, já tinha um cara lá embaixo, já pegava a câmera, já colocava, e as pessoas achavam que tinha uma super estrutura, mas eu só tinha uma câmera para transmissão. Isso era o EAD 2009. Eu costumo dizer... E outra coisa, hoje é muito fácil você montar uma plataforma online, você tem muitos recursos, muitas pessoas, muitos profissionais de TI. Na época não tinha nada. Nós tivemos que contratar muitos profissionais de TI para desenvolver. A gente acabou virando, na época, praticamente uma empresa de TI que monetizava educação. Porque a gente precisou desenvolver muita coisa. Hoje não, hoje você tem muitas ferramentas, tem tudo pronto. Caía a aula, travava a aula, o site caía, não aguentava. Renato, nós vivemos de tudo. Eu estou te ouvindo falar aqui e eu estou lembrando uma propaganda do Zezé de Camargo e Luciano, tá? Que começa em close, assim, eles lembrando da vida lá no interior de Goiás, ainda do ranchinho que eles moravam, perto de Anápolis, né? Assim, você lembra, tal, a cena no rancho. Aí a câmera vai abrindo e eles estão, na verdade, no iate, pescando, né? Aí entra o bordão assim, que saudades da Pindaíba, né? Aí você sente saudade da Pindaíba porque você conta com um sorriso assim muito bonito. Eu sinto saudade, sim. Hoje eu acho que está mais difícil do que antes. Eu acho que em 2009 estava mais fácil. Por quê? Porque quando eu comecei o online, eu naveguei no Oceano Azul. Tem até um livro muito interessante, chama-se Oceano Azul. Eu estava sozinho no mundo da internet, ninguém acreditava, ninguém queria, então era aquele mar azul, aquele céu estrelado, céu de brigadeiro, estava tranquilo. Só que depois, com o tempo, eu descobri a fórceps, que todo oceano azul é temporário. Não existe oceano azul eterno. Então, esse oceano azul, mais cedo ou mais tarde, vai se transformar num mar vermelho, cheio de tubarões, com tempestades, etc. Por isso que quem sai na frente, a tendência é aproveitar, ou tem que aproveitar, porque depois as coisas mudam. E aí, o que a gente tinha na época? Qual é a diferença que eu sinto hoje? Hoje a tecnologia está muito mais acessível a todos. Né? Hoje, o EAD hoje se consumou como uma grande opção. E, após a pandemia, ainda mais. Até aquelas pessoas que tinham maior resistência
né, tiveram que também, de forma coercitiva, aderir ao EAD. Mas qual é a diferença? A diferença que eu vejo é a geração que nós, dizemos, os nossos alunos daquela geração, que era a minha geração, diferenciando dos alunos que estão chegando agora. Os alunos daquela geração, que eu acompanhei no LFG, acompanhei no Damásio, acompanhei em vários dos seus concorrentes naquela época, no telepresencial, eles já tinham 34, 35 anos, queriam fazer um concurso para uma carreira de magistratura avançada, ou eles tinham 23 a 25 e faziam o preparatório para a UAB. O que mudou no perfil dos seus alunos de 2009, desde quando você estava na Pindaíba, e agora nos tempos da fartura? Pois é. Eu até pouco tempo, falei, vou começar a estudar sobre isso, porque a minha tendência, a tendência das pessoas da minha geração, da nossa geração, João, é até criticar um pouco a geração atual que está chegando. Quando, na verdade, a gente não deve criticar, porque é uma geração que chega com características diferentes da nossa geração. Não significa que ela seja melhor ou pior. As características são diferentes. A nossa geração precisava estudar muito. A nossa geração precisava de muito conteúdo. Nós não tínhamos o celular, nós não tínhamos o computador, nós não tínhamos um Google da vida facilitando a nossa vida. Então, para prosperar, para poder ter sucesso, você precisava estudar muito, pegar vários livros, se dedicar, o conteúdo tinha que estar na sua cabeça. Então, naquela época, você estudar, você ter muito conteúdo, era muito importante. E também existiam características. A minha geração privilegiava muito o trabalho, e muitas vezes privilegiava o trabalho em detrimento da própria família, em detrimento da própria vida pessoal. Eu acho que isso é uma característica da nossa geração, da minha geração, digamos assim, há 50 anos, 40 anos. Já isso funcionava assim. Já essa geração que está chegando agora é completamente diferente. É uma geração que já nasceu tecnológica, é uma geração que já nasceu digital e que nasceu numa época de muitos problemas, de globalização, de terrorismo, de recessão econômica, né, de violência escolar, de bullying, de epidemias globais. E é uma geração que ela acabou sendo muito super protegida, muitas vezes, pelos seus pais, pela mãe, pelo pai. Gente, estou falando de maneira genérica, se não é o caso de vocês, por favor. Então, é uma geração que foi criada numa bolha. E é uma geração diferente. Por exemplo, essa geração hoje, ela pensa no trabalho, mas ela quer um equilíbrio com a qualidade de vida. E o que isso reflete nos estudos e na forma como você estrutura os programas que você oferece? É isso que eu vou falar. Então, por exemplo, as pessoas continuam querendo ser médicas, certo? Mas hoje há uma dificuldade, por exemplo, da pessoa querer escolher a especialidade de obstetra. Por quê? Quando você é médico obstetra, você tem que trabalhar sábado, final de semana. Se for parto humanizado, você vai ter que trabalhar na madrugada. Quer ver outra profissão que nós estamos com muita dificuldade? Piloto de avião. Apesar de ter uma remuneração boa, as pessoas não estão querendo, as companhias aéreas estão com dificuldade de formar pilotos. Porque é uma profissão que é estressante, que é cansativa, você vive viajando, vive fora de casa, alimentação ruim, pressurização. Ou seja, hoje, a geração que chega, ela quer um equilíbrio entre trabalho e qualidade de vida. Isso é, na minha visão, uma situação. Antigamente, você tinha que se adaptar para agradar a instituição. Agora, não. Agora, a geração que chegou, ela procura uma instituição que se adapte à sua realidade, à sua perspectiva. E aí, gente, no mundo, na parte, né, de educação, o que eu vejo a grande diferença? É que o conteúdo passou a não ser tão relevante para essa geração que está chegando. Por quê? Porque ele encontra, de uma maneira ou de outra, todo o conteúdo no Google. Todo o conteúdo em plataformas, ele encontra esse conteúdo. E aí, essa geração que chegou, ela, o que fazer, ela quer saber, como fazer, ela quer saber, mas por que fazer, ela não tem interesse em saber. Ela não tem interesse em aprofundar
né, os seus conhecimentos. É uma geração que, às vezes, chega, claro, que tem exceções, que tem, salvo engano, de um conhecimento, muitas vezes, superficial, porque não quer se aprofundar. E, às vezes, demonstra um pouco de desinteresse. Isso é uma característica que eu entendo assim, se vocês não entendem, mas é uma característica que eu vejo dessa geração. E aí, o que acontece? Esse é o grande choque na área, por exemplo, de concurso público. Quem faz o concurso público, quem elabora as questões, são pessoas ainda da minha geração. Mas quem vai submeter ao concurso público, por exemplo, são pessoas da geração nova. E aí, essas pessoas que tinham dificuldade de passar no concurso público, hoje têm ainda mais dificuldade, porque não colocam o conteúdo ou situações como de superinteresse. Ou Então, seja, o que você está dizendo é que tem essa mudança de comportamento, mas quem vence o desafio é quem se dedica a um comportamento com mais empenho. Sim, é o comportamento com mais empenho, porque, por exemplo, na área de concurso público, quem faz o concurso público continua usando os mesmos critérios e exigindo as mesmas habilidades. Só que a geração que chegou agora é uma geração diferente. Então, por exemplo, caiu uma vez uma questão na OAB, há pouco tempo, na prova da OAB, qual era o prazo do contrato, do primeiro contrato profissional do jogador de futebol? O jovem, ele não quer saber isso. Por quê? Porque isso está lá, está escrito na lei. É uma obviedade. Então, ele não vai decorar isso. Você falar para o jovem que ele precisa memorizar isso, que precisa decorar isso, ele não vai passar na prova do AB, ele não aceita, ele não acha isso relevante para o estudo. Para ele é uma questão idiota. É uma questão idiota. E é tão idiota que ele não vai estudar, porque ele acha que ele acha no Google, é só pesquisar, que ele não estuda, e aí ele não consegue passar na prova. Caramba! Então, hoje a gente está com uma dificuldade muito grande, por exemplo, se nós temos aí quase 80% das pessoas que fazem o exame de ordem hoje, os alunos que são graduados em Direito, ou que estão no 9º, 10º período, são reprovados no exame de ordem. Então, 120 mil pessoas, a gente tem aí só 20% no máximo passando no exame da OAB. Mas é por quê? Porque o exame de ordem ainda é feito por uma geração, num formato, mas essa geração que está chegando agora não consegue mais ou não aceita mais esse formato. Cara, eu te escutando falar agora aqui, eu vou descontar do seu tempo, tá? Eu te escutando agora falar aqui, em 2004, nós lançamos a Unisul Virtual com prova por consulta. O aluno levava o livro de prova para a sala de aula para fazer o exame de prova, que era provas escritas, não tinha prova online ainda. E um avaliador do MEC falou assim, mas como? Se o aluno tem o livro na mão, ele vai colar? E a Jucimara e eu reunimos e falamos assim, não, porque não tem pergunta idiota. Ele falou, como assim? Eu falei, não existe pergunta o que é, quando é, onde foi, descreva. Não existe esse tipo de pergunta. As perguntas exigem uma interpretação e uma aplicação. E nós gastamos 3 anos formando o professor para elaborar uma pergunta que não estivesse com uma resposta óbvia. Não é? Então, foi um trabalho assim que a gente fez na época, foi uma revolução, que a prova era com consulta e não tinha pergunta óbvia. E essa geração atual não aceita a pergunta óbvia, porque a pergunta óbvia está disponível, a resposta. É isso mesmo? É exatamente isso, João. E aí nós temos a primeira dificuldade quando se fala em educação. Será que os nossos professores hoje estão preparados e qualificados para atender essa geração que chegou? Na época, nós gastamos 3 anos qualificando o professor para chegar nesse status. E hoje, como é que você consegue fazer e tu tem mais 3 minutos? Exatamente. Como é que você consegue fazer? Então, por exemplo, o que nós estamos aqui tentando fazer, vamos fazer, estamos fazendo certo, mudando completamente a metodologia. Então, em 2023, o SES vai mudar a metodologia. A gente identificou 4 problemas básicos de todo aluno que se prepara, seja para concurso público, que está estudando, para exame de ordem. 4 problemas. Primeiro, gestão de tempo. Hoje, essa geração que chegou, ela é multifuncional, ela faz muitas coisas e, às vezes, ao mesmo tempo. Mas, por incrível que pareça, é uma dificuldade enorme de gerir o seu tempo. Outra dificuldade dessa geração, das pessoas agora que chegaram, gestão de emoções. E depois da pandemia, infelizmente, aumentaram muito os casos de suicídio, de pessoas com depressão, de pessoas se envolvendo com drogas, se envolvendo com coisas erradas, dificuldade de ter controle e saúde emocional e mental.
Então, gestão de tempo, gestão de emoções, organização. A maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande de organizar os seus estudos. E o principal, direcionamento. As pessoas hoje querem direcionamento. Não adianta mais você deixar disponibilizar para ela lá 20 mil horas de aula de vídeo, 50 mil páginas de material de resumo em PDF, 500 mil questões. Gente, eu vou dizer para vocês, os meus alunos do SES, eles não assistem nem a 20% da quantidade de material de aulas que é disponibilizado para eles. Hoje, não assiste. Então, o que nós estamos falando da nova metodologia é que não vai ser mais quantidade, mas vai ser qualidade. Vai ser estudo direcionado, aonde ele vai ter lá as tarefas diárias que ele vai cumprir, com a barra de progresso. Então, todo dia ele vai ter a sensação de cumprir aquela tarefa. Ele vai estudar o que ele quiser, ele vai estudar o que for organizado, a trilha que for organizado para ele. Claro que a gente precisa também ter uma parte das aulas ao vivo, esse contato, essa interação do professor com o aluno, a possibilidade dele tirar dúvidas, é muito importante. Tem que ser tecnológico, porque a geração que está aí já é tecnológica, e tem que ser uma situação que você aprenda, que você faça com que o aluno aprenda, mas também se divirta. Então, eu acho que em pouco tempo, são coisas que a gente vai precisar mexer para se adequar a essa nova geração. E não como nós estamos fazendo nas faculdades, onde a gente quer que a geração se adeque à nossa realidade antiga. Vamos ver se eu prestei atenção, tá? Eu fui anotando aqui e botei no chat aqui para a galera. Fica ligado aí os 4 problemas identificados pelo Renato Saraiva para atender melhores alunos. 1, gestão do tempo, porque os alunos são multifuncionais e fazem tarefas em paralelo. 2, gestão das emoções. 3, organização. A nova geração tem uma dificuldade em discriminar o que e como fazer. 4, direcionamento. Não adianta inundar os alunos com material didático abundante. É melhor criar um itinerário com o essencial dentro de uma barra de progresso, uma trilha de aprendizagem. E o 5º ponto que você acrescentou foi de ter um atendimento tira-dúvidas em tempo real e offline. É isso? Prestei atenção? É exatamente isso. E de ter aulas ao vivo também, trazer temas atuais, né, para que sejam discutidos. Uma situação em que eles possam participar, que eles possam também se divertir, que use a tecnologia. Eu acho que essa é a tendência. E aulas ao vivo com temas atuais de engajamento. É isso? Perfeito. Renato Saraiva, esse cara é um fenômeno. Para quem ainda não conhecia ao vivo a fera, esse é o cara que eu admiro muito antes de conhecer pessoalmente, tá? Admiro pelo que ele fez, pela ruptura que ele fez, e ele contou agora que foi na Pindaíba que ele fez a revolução da vida dele, tá? Ele foi salvo por uma professora, tá? Que salvou a empresa dele. Repete o nome dela, Renato, para a gente. Professora Vólia Bonfim, desembargadora do trabalho, aposentada, uma excelente advogada, maravilhosa professora. Quem puder fazer chegar o meu abraço para ela, pode fazer chegar, porque é muito justo e merecido. Esse foi o fera que deu essa abertura para a gente. Agora eu vou trocar de fera, vamos mudar de jaula aqui, vamos abrir a jaula agora aqui do Luciano Satter para ele vir para o picadeiro aqui. Abre a jaula do tigre aí, que ele vem para o picadeiro. Luciano Satter, querido, muito legal ter você aqui. Para quem chegou depois, Luciano Satter, ele é reitor do Centro Universitário Isabela Hendricks, em Belo Horizonte. Ele é C-Level do CNPq, também é membro da diretoria da ABED, e ele é pioneiro da EAD no ensino superior brasileiro. Atuou na Metodista, atuou na Anhanguera, atuou no Mackenzie, e ele vai dar para a gente agora a palhinha da microcertificação na educação continuada. O Renato Saraiva deu a lógica da educação continuada e como atender as novas gerações. O Luciano vai trabalhar a educação continuada e a microcertificação como uma estratégia de crescimento para a sua organização. Luciano, 20 minutos para você tocar o terror aí. Muito obrigado, Vianney, novamente. Para quem não estava aqui no Esquenta, assista depois. É muito arriscado vir falar aqui, a gente só vem porque conta com a amizade, né, das pessoas, como Vianney, como Renato, gente que pode corrigir a gente, e se tiver pergunta difícil, eles respondem, né? Então, agradecer muito a Roper, agradecer ao Vianney, é um grande companheiro, alguém que está sempre do lado certo das lutas na educação, né?
agradecer aqui ao Márcio, ao Paulo Prece, que é quem devia estar palestrando aqui também, sabe tudo, né? E eu vim aqui trazer para vocês um pouco para a gente conversar, algo que está nas minhas reflexões e que eu acredito que o mundo caminha nessa direção para as nossas instituições. Vim falar sobre microcertificação e expansão da educação superior. Eu vi aqui que a professora Beth Guedes está aqui, professor Oscar Hipólito, professor Klaus, professor Vilauta. Só tem gente boa. Então, gente, vocês corrijam aí o que eu escorregar. O pessoal sabe mais que a gente, isso é ótimo. A verdade é que nós estamos em um momento de inflexão no ensino superior brasileiro. Nós estamos vivenciando na carne, em alguns casos no osso, no meu caso no osso. O meu grupo está em recuperação judicial. É um outro tipo de aprendizagem que nós estamos tendo no Grupo Metodista e que eu tenho dito nas palestras que a minha tarefa é evitar que outras pessoas caiam em recuperação judicial e que hoje, no Grupo Metodista, nós temos um grupo de heróis e heroínas trabalhando para vencer esse momento tão difícil que pode atingir qualquer perfil de empresas, inclusive instituições de ensino superior. Tem gente muito boa hoje na Metodista trabalhando isso, mas não é fácil. Não é fácil. E nós vivenciamos essa exaustão de um modelo, né? Vocês vão ter muitos slides aí, mas eu só vou falar menos da metade. O restante vai ficar aí para consulta depois. No final aí tem alguns slides que mostram do Censo de Educação Superior 2021, de 2018 a 2021, 29% a menos de ingressantes no presencial. 29%. Se você está num segmento que perde 30% digamos, clientes em 3 anos, você vê que você está num momento grave. Nós tivemos em 2021 75,3% de ociosidade de vagas novas no presencial e na EAD 85,2% de ociosidade de vagas novas na EAD. E mesmo nas instituições listadas, nos grandes grupos de capital aberto, um relatório agora do Valor Econômico mostrou que eles tiveram uma queda de ingressantes de 30% a quase 60% do número de ingressantes. Então, até quem tem muito dinheiro está enfrentando um problema e que não vai ser o FIES que vai resolver. Não dá para ter aquele mesmo FIES assim, então talvez solto como antes, e que deu muito problema, e talvez agora vai exigir um outro tipo de gestão. Luciano, E aí, pois não. Tem muita gente ajoelhada com vela acesa rezando para São Fiéis. Nós já aprendemos, né? Eles se tornaram fiéis do FIES e estão acendendo vela para São Fiéis. Eu vou falar um pouquinho mais, mas quem está apoiando no FIES demonstra que está ruim de estratégia, né? Assim, toda vez que você depende de uma mudança na regulação e na legislação para você voltar a avançar, significa que você está ruim de estratégia, porque você não pode querendo se pendurar no cartório. No governo, né? Você não pode ficar dependendo de governo. Então, vamos para a disrupção, é o não cliente. Me explica, o que é isso, Luciano? Então, eu quero fazer essa provocação e estou trazendo esse spoiler. Se alguém nos abandonar agora, se ficar só nesse slide, vai entender o recado. E o que eu trago são perguntas, né? Então, eu vou explicar o não cliente. Está dentro da teoria do Clayton Christensen, professor Clayton Christensen, da teoria de inovação disruptiva, que a disrupção não é a tecnologia, a disrupção é alcançar o que era antes o não cliente, né? E a pergunta agora, para a gente chegar no não cliente daqui para frente, a primeira pergunta é sobre ensino médio. Como que a sua instituição de ensino superior, qual é a estratégia que você tem relacionada ao ensino médio no local onde você está? Como você está se programando para dialogar com os itinerários formativos das escolas públicas e das escolas privadas? Como que você vai trazer os itinerários formativos para acontecerem parcialmente nos seus laboratórios que estão ficando vazios durante o dia? Como que você vai colaborar com as escolas de ensino médio no desenvolvimento do projeto de vida dos alunos que está previsto na BNCC? Qual que é a sua estratégia para os cursos técnicos, seja em parceria com escolas da educação básica, seja com seus próprios cursos técnicos presenciais à distância? Se você não tem uma estratégia
para o ensino médio que foque nessas 3 questões, você vai ter muita dificuldade, porque o aluno vai chegar com um perfil diferente na instituição de ensino superior daqui a pouco, já dentro desse modelo da BNCC. Uma segunda categoria de pergunta, Vianney, é sobre os egressos. Onde estão os seus egressos? O que fazem os seus egressos? Como que você pode apoiar os seus egressos no desenvolvimento da sua carreira profissional? Ou você vai continuar deixando esse pessoal abandonado no mundo do trabalho que está todo mundo caindo, virando Uber, virando outra coisa, e que formou com você? Né? Aonde que você vai achar e como que você pode apoiar os seus egressos? Olha um não cliente aí. A grande pergunta aqui, Renato, é o que uma instituição de ensino superior presencial, o que eu faço melhor que um bom polo de educação à distância já faz? Se eu não for melhor do que um bom polo de educação à distância de uma universidade grande de EAD, eu vou ter muita dificuldade de permanecer, porque ele certamente será mais competitivo. Então, o que eu faço de melhor que um bom polo de EAD, sendo que os polos estão presentes praticamente em 90 e tantos % dos municípios brasileiros? Outra categoria de perguntas sobre desenvolvimento regional, aqui entra a extensão universitária. Com quais as organizações que eu me relaciono institucionalmente e permanentemente, não apenas em momentos festivos, no meu entorno? Eu elaboro o meu currículo e eu revejo o meu currículo trazendo a participação de empresas, governos, ONGs, organizações de terceiro setor. Eu estou trabalhando com uma granularização curricular organizada por competências e habilidades alinhadas às necessidades de desenvolvimento regional aqui onde eu estou, e aí a Beth Guedes, agora a nossa conselheira, sabe muito bem disso aqui, sabe muito mais do que eu sobre essa questão, né? E, por fim, da inovação aberta, com quem eu tenho hoje parceria para me inserir e colaborar com o ecossistema de inovação e construir esse ecossistema aonde eu estou. Se eu não estiver respondendo essas perguntas mapeadas na minha estratégia, eu estou bem fundo no Oceano Vermelho, viu, professor Renato? Estou muito fundo no Oceano Vermelho. Você está perdido se você não estiver atento à sociedade, não estiver atento ao prospect, se você não olhar para esses detalhes, você está perdido. Exatamente. E essa pergunta, por que pode estar perdido? Porque você acabou de falar que nós estamos 449 instituições credenciadas para EAD, né? A minha pergunta é, o que acontece quando o que era inovação se torna um modelo preponderante? Né? E aí nós temos os dados que vocês conhecem melhor que eu, aí a Roper tem esses dados melhor que eu, mas eu só assim pensando nas instituições de ensino superior privadas que chegam em 2021, então a EAD, que era a grande inovação, se torna um mainstream, porque ela tem 51% das matrículas, provavelmente em 2022 chega a mais de 60% do total de matrículas, né? Agora, um dado que chama a atenção, né, Vianney, no censo, é que eles destacam lá que 40% das instituições de ensino no Brasil têm menos de 400 matrículas. A professora Beth Guedes falou semana passada, na UVA, semana retrasada, no Financiis, que 50% tem menos de 500 matrículas. Ora, se você tem menos de 500 matrículas, ou você está se organizando para fechar, ou você vai ter que buscar parcerias para mudar o que você faz e poder sobreviver, porque com menos de 1.500 matrículas vai ser difícil. Mas você sabe que quando a pessoa quer se reinventar, ela consegue. Anteontem, eu estava no centro de Florianópolis, encontrei o Valdemir Duarte, que acabou de fazer uma aquisição de uma IES aqui em Santa Catarina. Ele adquiriu essa IES com cerca de 200 alunos e agora está com 700 alunos em 5 meses de trabalho, sem injeção de capital, com injeção de inteligência e dedicação. Então, mesmo uma IES de pequeno porte, que hoje pode estar em dificuldade, se ela atuar com inteligência e estratégia, ela pode se reinventar, ganhar aderência perante a comunidade e se refazer. O Renato Saraiva deu um case aqui, ele estava praticamente falido no satélite, né? E virou hoje um mega empresário, né? Não só financeiro, mas de inteligência, respeitado pelo mercado, porque você pode ser rico e não ter o respeito das pessoas. Não, ele fez fortuna, ganhou share e tem o respeito de toda a comunidade por reinvenção. Então, mesmo a IES pequena, ela pode se reinventar. E é isso que eu desejo. Seguindo, João,
Desculpa ter interrompido. Oi, Renato. Desculpe, Luciano, também. E nesse momento eu estou em processo de reinvenção. Novamente? O que eu fiz até aqui não está sendo suficiente para eu continuar. Perfeito. Por isso que eu estou mudando totalmente a metodologia, tentando entender essa nova geração. Eu estou, nesse momento, me sentindo em 2009. Eu digo exatamente isso. Quem repete, não adianta, que a sociedade está em mudança e você tem que buscar uma sintonia com a mudança. Luciano, bora lá. É isso aí. Como que é bom a gente ver aqui o Renato, né? Porque o empreendedor que tem essa visão, ele ensina para a gente. Não adianta você ter doutorados. A gente tem que aprender coisas com os empreendedores, viu? Porque nos ensinam isso, ó, gente. Mudou e eu preciso mudar, porque senão eu vou usar a palavra antiga, sossobrar, né? Vou desaparecer. Eu preciso me reinventar. O momento pede isso e eu indico alguns livros no final que vão falar um pouco sobre isso. E aí, é claro, uma concentração que é normal no mundo da internet, os que avançam primeiro, concentrando aí 4 instituições de ensino, concentrando 20% do total de estudantes de graduação, sendo que 8 ou 9 grandes grupos concentram quase 90% da EAD. The winner take it all, é o que diz a internet, né? O que chega primeiro. E aí o que eu quero provocar aqui para a nossa reflexão, professor Clayton Christensen, infelizmente nos deixou muito cedo, assim como o professor LFG nos deixou muito cedo. Eu tive a honra de trabalhar com o professor LFG, assisti uma das aulas mais lindas da minha vida com ele na área de direito criminal, e eu nem sou da área de direito, né? Um homem fantástico. O professor LFG, no meio da pandemia, quando faleceu, não foi da pandemia, foi de câncer, ele publicou um vídeo e mandou para os amigos, e ele disse assim, no último dia de vida dele, após uma tentativa, após uma bundada medula, né? Não deu certo. Ele falou, gente, não deu certo, estou indo embora e eu quero deixar para você 2 coisas importantes. Quero pedir desculpa para quem eu eventualmente falhei, e eu quero recomendar fortemente que vocês organizem a sua playlist de música, porque uma boa playlist faz falta nessas horas mais importantes. Mas, olha, o Clayton, que era mórmon, viu, Vianney? Crente, mórmon, muito dedicado à igreja dele, né? Criou essa teoria e veio em 2015, aqui está o link, explicar que as pessoas estavam usando a palavra disruptiva de maneira errada, falando de disruptiva focada em tecnologia. E o que ele está dizendo é que a principal característica da disrupção é alcançar o não cliente. Alcançar o não cliente. Então, quando o professor Lafranc, lá na Unopar, resolveu juntar os estúdios que ele tinha lá meio parados e fazer uma coisa diferente com a universidade que ele tinha, material didático, polos, ele estava sendo disruptivo na medida em que pessoas que nunca teriam acesso ao ensino superior passaram a ter. Quando o professor Vianney estava lá inventando um mestrado à distância, que até hoje não dá para entender porque que a CAPES atrapalhou isso, né? Inveja, né? Quando o professor Vianney estava viajando o Brasil e implantando polo da Unisul em quartéis, associações comerciais, ONGs, e trazendo gente nova para o ensino superior que não poderia estudar de outra forma, ele estava trazendo o não cliente tradicional do ensino superior, né? Quando o professor Gabriel traz o mundo financeiro para esse universo, seguindo as ideias fascinantes do professor Carbonari, né, e revolucionando na Anhanguera, professor Valfrido com a Croton, é o não cliente que foi alcançado. Então, a EAD, até esse momento, olha aqui, quando nós falamos de baixa performance de serviço, pois não. Luciano, você falou assim, buscar... Oh, meu cachorro voltou aqui. Hugo, quietinho. Quando você fala do não cliente, tá? Você tem hoje uma questão, porque o não cliente que foi buscado, ele virou o cliente preferencial nesses últimos anos, mas hoje nós já atendemos tanto esse cliente que a gente não está conseguindo mais expandir essa base do não cliente que virou cliente. Onde a gente pode fazer a expansão do ensino superior, onde que entra a educação continuada, onde que entra a microcertificação. Toca o terror para a gente, que você ainda tem 5 minutos. É isso que a teoria vai mostrar, que quem chega primeiro, e aqui eu estou mostrando seriam os players de EAD,
eles entram oferecendo um serviço que talvez está longe da excelência. O professor Carbonari sempre brincou, excelência, excelência, eu quero atender o povo, né? Então, só que eles vão melhorando, olha a seta vermelha, eles vão melhorando a qualidade. E quem não oferecia tentava melhorar para ficar, né? Então, esse não cliente hoje se tornou majoritário, mas quando isso acontece, quem souber vai precisar avançar dentro da teoria da inovação disruptiva, e o que eu estou acreditando que vai acontecer será uma infusão de elementos de machine learning, de inteligência artificial, tanto na básica quanto na superior. Nós vamos ter que fazer outro seminário outro dia, mas hoje os principais frentes da entrada da inteligência artificial na educação superior virão pela hiperpersonalização, a curadoria aberta de conteúdo, a internet conversacional, o feedback e a avaliação por meio da inteligência artificial, a mineração de competências e habilidades, e aí eu vou entrar na microcertificação, e os aplicativos de avaliações personalizadas. Isso é um caminho sem volta e é o próximo passo para onde nós vamos. Por quê? Nós estamos vendo uma crise dos diplomas. O professor Renato falou mais cedo, as pessoas, esse mundo de gente que está se formando, que veio mal formada do ensino médio, que o ensino superior faz um trabalho heróico, mas tem gente na EAD que esqueceu que existe professor, quer trabalhar só com conteúdo, 15 mil horas de vídeo, 30 toneladas de texto e acha que está resolvido. Quem esquece o professor não vai ter uma boa qualidade na sua EAD, não adianta, o aluno fica navegando na Sibéria digital, né? Aí o aluno acaba pegando diploma, porque também pouca gente avalia ou avalia bem, e ele sai com diploma, e aí o resultado é que nós temos hoje 40%, de acordo com o IPEA, 40% de pessoas com diplomas que trabalham em empregos com sobrequalificação. Ele tem diploma, mas não precisaria de diploma naquilo que ele faz. E outros 30% que atuam fora da sua área de atuação. Então, a pergunta é, o que acontece quando o diploma... Já deu 70% aí, então só tem 30 vinculandos. Eu falei semana passada, o presidente da Edux estava na primeira fila, eu falei, presidente, nós todos aqui, todo o sistema de educação superior está fazendo algo errado, porque nós estamos formando e as pessoas não estão encontrando os lugares certos para mostrarem o que desenvolveram. Será que elas realmente aprenderam? Né? E aí nós temos esse dilema da gig economy, que chegou aí para ficar, né? A gig economy, se a gente olha, por exemplo, só os aplicativos de entrega, Uber, iFood, Rappi, no Brasil dá quase 2 milhões de pessoas. Quem trabalha com isso é gerido por algoritmos, são algoritmos que encontram as pessoas, isso aqui é um relatório da Organização Internacional de Trabalho. Então as pessoas vão encontrar os seus empregos, os seus trabalhos, não se fala mais de empregabilidade, mas trabalhabilidade, por meio de algoritmos. Os algoritmos vão encontrar as pessoas. E se os algoritmos vão encontrar as pessoas, nós estamos falando que nós vamos trabalhar a chamada visibilidade das competências, skills visibility, a contratação por competências, skills hiring, a educação continuada, o lifelong learning, ninguém mais pode parar de aprender, ao redor da economia das competências. Então, não tem mais a ver com diploma. O professor Renato tem um diploma, mas que diz muita coisa, mas o diploma dele diz pouco perto de tudo que o professor Renato fez ao longo da sua vida. Muito pouco que o diploma diz sobre todas as competências e habilidades que o professor Renato tem, que o professor Vianney tem, né? E isso significa que ninguém mais pode se dar ao luxo de ter ex-alunos. Nós vamos ter que ter novos modelos de negócio. Aquele que é o nosso não cliente hoje, que é o ex-aluno, tem que voltar a ser cliente. Nós temos que ajudá-lo no reskilling, no upskilling, para ele manter a sua trabalhabilidade. É claro que usando o digital. Olha o chapeuzinho aí do formado, né? Eu montei, Vianney, para ajudar as pessoas, vou passar muito rapidamente, um plano digital das instituições de ensino superior, começando pela infraestrutura, passando pela área de registros, passando pela área da sala de aula virtual, mas como o nosso tempo é muito curto, eu quero falar daquilo que eu chamo que é a identidade da instituição e que precisa ser revisto, toda a arquitetura curricular, como trabalhar a curricularização de extensão para realmente tornar isso uma centralidade na ação educativa no ensino superior e como fazer o registro dessas coisas. Aí vem a microcertificação para eu fazer um microregistro
né? Desde BED até um nível maior de tudo que acontece na extensão. Como que eu vou apoiar alunos, ex-alunos e futuros alunos no desenvolvimento de carreiras? Como que eu mudo a minha avaliação de aprendizagem com o uso intensivo de tecnologia? E o professor Renato já falou algumas coisas que estão acontecendo com a nova geração. E a microcertificação, que vai ajudar a que o meu aluno possa se posicionar nesse movimento de Skills Visibility. Esse último slide aqui mostra a portaria Ressaber, que o MEC publicou em 2021 e que traz já para o médio toda uma gama de possibilidades de microcertificações que vão caminhar com o itinerário formativo e que eu estou dizendo que nós temos que trazer essa lógica para o ensino superior para fortalecer a trabalhabilidade dos nossos alunos. Aqui está o jeito das pessoas me encontrarem. Vocês sabem, quem me conhece, que eu tenho um problema psicológico sério. Então, depois desse slide, tem mais uns 20 slides para quem tiver o mesmo problema que eu, poder consultar e dialogar comigo depois. Vou parar aqui. Luciano, você foi brilhante, tá? Você foi brilhante. Acho que você e o Renato Saraiva fizeram aquele duelo de titãs, né? Uma experiência de aplicação radical, reconhecendo, gente, eu tentei competir com os grandes, tentei fazer a mesma coisa, quase fui à falência, uma pessoa me deu um caminho de luz, eu segui aquele caminho sem dinheiro, sem experiência, pelo contrário, devendo para o mundo inteiro, virei uma referência nacional, liderei um processo, não estou contente, porque o aluno mudou e eu quero fazer diferente, e eu estou me reinventando. Foi fantástico. E o Luciano sistematizou, né, fez um raio-x do ensino superior brasileiro e falou o seguinte: não adianta fazer mais do mesmo. Isso. Fizemos um grande sucesso na EAD de ensino superior. Temos que nos reinventar, e deu uma equação de desafio, não de receita. Vamos às perguntas e vamos colocar esses dois na parede. Vamos ver se eles são bons mesmo ou se vieram aqui com tudo decorado. A pergunta é boa porque o cara tem que responder de primeira, né? Ele pode ter ficado ensaiando uma semana aqui essa apresentação, todo mundo acha que o cara é bacana. Quando vem a pergunta, o cara paga mico. Não, vamos ver se eles são fera mesmo aqui, nas perguntas. Antes das perguntas aqui, eu vou compartilhar a nossa sequência de webinários na Roper. Semana que vem, nós vamos ter aqui, direto de Catar, com a Sibeli Schilter, que está lá na Copa do Mundo. Ela é a nossa líder em marketing educacional e ela vai mostrar onde estamos e para onde vamos, nos cases de sucesso e os desafios. E direto de Salvador, que também é a capital do mundo, o Fred Silveira, tá? Fundador do Meeting Educacional de Marketing e Finanças, ele vai mostrar estratégias vencedoras de atração, captação e permanência. Imperdível esse webinar para você lotar as salas de aula no ano que vem. No ano que vem, em março, acontece a etapa do PRODESE, que é o Programa de Formação de Gestores Educacionais do Brasil, Gestão de Ensino e Aprendizagem, inscrições abertas já no site da Roper, também para o curso de Metodologias Inovadoras na Educação Superior, e do coordenador gestor. Este webinar tem o patrocínio da Anthology, tá? Que tem também o Blackboard e o CRM Reach, para você turbinar processo seletivo, oferta presencial digital, oferta EAD digital. Fala com o Marcir Marteleto, o contato dele está aqui no chat, que ele vai poder te explicar direitinho como funciona, e você também pode modernizar todo o seu atendimento digital, da porta para dentro, da porta para fora, com a ferramenta Liceu da Técnica. O Fábio Cesp está aqui no contato e ele pode explicar para você como é que você pode mudar a vida na sua organização. E vamos às perguntas, e a primeira pergunta vai para o Renato Saraiva. Muitos elogios para você, Renato, muitos elogios para você, fantástico, lindo, maravilhoso, mas muita gente quer saber mesmo desse repensar, tá? Você deu aquele dado de que só 20% dos inscritos no exame da ordem passa, mas a prova é relativamente fácil. O que está acontecendo? Né? Muita gente sem conhecimento, né? A pessoa se diploma, mas não tem conhecimento, a prova não está adaptada porque está sendo ensinado, ou o que está sendo ensinado é tão fraco que as pessoas não conseguem vencer a prova. Como é que você explica essa defasagem tão grande? Não, primeiro que a prova não está fácil, não. A prova não é relativamente fácil, não. A prova hoje está muito difícil. A prova está difícil. Eu diria que o exame de ordem hoje está mais difícil que muitos concursos públicos. E está mais difícil de forma proposital, né? Porque
como o exame de ordem ele é organizado pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, o que eu acho um pouco estranho, ela mesma é que faz o mercado regulatório, ela mesma que define o percentual que vai advogar e o que não vai. Né? E hoje nós já temos aí mais de 1 milhão e 200 mil advogados espalhados pelo Brasil. Então, a prova não está mais fácil, a prova está mais difícil. Mas eu não falo isso só na OAB, não. Falo isso também em concurso público. Não é que as pessoas não tenham conhecimento. O problema é que o conhecimento que, muitas vezes, o conhecimento que é exigido na prova é inútil. O conhecimento que é exigido na prova, a geração que está submetendo essa prova agora não entende que aquilo seja um conhecimento que vai ser importante. Então, por exemplo, no exame de ordem, a gente clama sempre por mais questões que envolvam o raciocínio jurídico, que envolvam uma interpretação sistêmica de várias disciplinas, e não uma questão de decoreba de uma lei de 1994 lá, quantos anos pode ser o primeiro contrato do jogador profissional. Então, esse tipo de conhecimento, que ainda é muito exigido e que fazia sucesso no passado, mas hoje a geração que chega não aceita mais, é que tem sido cobrado. Por isso, essa dificuldade. Mas a pergunta é, será que esse é um conhecimento que está sendo exigido? É um conhecimento útil para esse profissional? Será que não está deixando de ser cobrado um conhecimento que realmente ele precisa para exercer a profissão de advogado? Perguntas que a gente precisa fazer, né? Perfeito. Agora uma pergunta para o Luciano Sattler, que vem da Valkyria Tess. Luciano, para uma instituição que hoje está no Oceano Vermelho, está ali, o marketing já está gastando muito, está vindo pouco aluno, o professor está com a hora-aula cheia, não tem aluno suficiente. Então, a pergunta da Valkyria Tess, para quem está no Oceano Vermelho, como fazer para nadar sem morrer antes de chegar na praia? Professora, eu estou te falando na posição de alguém que está na luta, né, para voltar para algum tipo de praia, né? Mas é muito importante parar e refletir estrategicamente sobre, primeiro, quais são as fontes maiores de prejuízo, e isso tem gente dentro da universidade que é apegada com coisas que levam a gente para o buraco. Às vezes tudo está dando certo em um curso, pode estar afundando todo mundo. Então, primeiro é preciso fazer, eu sugiro sempre um orçamento base zero. Faz um orçamento base zero, OBZ. Põe todo mundo para discutir uma metodologia de OBZ. Aí as coisas ficam claras, porque na universidade todo mundo é mestre para se esconder. Mas o meu curso é o melhor do mundo, está na ONU, está na COP24, está no sei lá onde. Não pode mexer no meu curso. Faz um orçamento base zero, é o primeiro passo para a gente ver aonde está sangrando mais. Então, a primeira coisa é parar de sangrar. E a segunda coisa é chamar gente de fora para poder conversar. Chama a Rô, chama o Renato, chama eu, chama gente aí da sociedade para poder apontar. Me chama, eu, né? Chama lá o Vianney que vai falar, Não, isso é uma música, nem sempre se vê lógica. Me chama, Porque às vezes precisa de gente de fora vir falar o que você já sabe e não está sendo ouvido pelos grandes, né? E às vezes, por fim, precisa trocar quem está na gestão. Não adianta. Tem uma máxima que é o seguinte: quem cria o problema dificilmente resolve. Exato. Ok. Tem uma pergunta agora aqui, 30 segundos para o Renato responder e depois uma para o Luciano, 30 segundos também. Renato, em 30 segundos, o Domingos Adriano te perguntou: Renato, você falou, alguns conteúdos passam a não ser tão relevantes. O que seriam os conteúdos relevantes hoje em dia? Veja, para mim, todo conteúdo que é cobrado, que revela que você precisa apenas decorar, para mim não é relevante mais. Não tem sentido você exigir questões, para quem está fazendo concurso público, que exijam só decoreba. Porque isso você tem um conteúdo que está livre, que está disponível no Google. Então, o que se deve fazer é exigir conteúdos que demonstrem que ele está apto para exercer
àquela profissão, àquele trabalho, principalmente que envolvam, né, a gestão de emoções e também o raciocínio, né, para desenvolvimento daquela profissão. Excelente. Luciano, agora 30 segundos. O Leandro Batista pergunta: boa tarde, Luciano. Eu trabalho com especialização lato sensu. A microcertificação seria válida para este público? Perfeitamente válida. Nós estamos falando do ensino médio, graduação, pós-graduação, curso livre. A microcertificação tem a ver um pouco com isso que o professor Renato disse. As pessoas não suportam mais, eu vou entrar aqui, vou ficar 4 anos para ver alguma coisa, receber o meu diploma. Não, ele quer ser certificado desde já. E aqui as pesquisas demonstram que a microcertificação, quando bem feita e ancorada em mecanismos que permitam a visibilidade das competências, aumenta a trabalhabilidade mesmo antes de se formar. E a mesma lógica vale para a pós-graduação, com certeza. Então, é importante granularizar o currículo ao redor de competências e habilidades. Tem toda uma teoria que ajuda nesse processo e usando a tecnologia para isso. Muitíssimo obrigado. E eu agora queria pedir para o Renato Saraiva, em 1 minuto, dar o recado final dele, e depois o Luciano, em 1 minuto, dar o recado final dele, para a gente encerrar com chave de ouro esse webinar que chove em elogios aqui no chat. Luciano está tomando água, deu conta? Desengasgou aí? Desengasguei. Vai lá, então. Vamos começar pelo Renato, que foi quem abriu. Renato, 1 minuto para você encerrar com chave de ouro aqui para a gente. Pronto. Primeiro, eu queria agradecer, João, o seu convite. É uma honra também participar aqui ao lado do Luciano. E deixar claro, gente, que, na verdade, a gente precisa entender essa geração que está chegando. As mudanças vão acontecer no momento que a gente entenda e reconheça que essa geração que chegou tem características diferentes. Não vou dizer se são melhores ou são piores. É uma geração diferente. E eu acho que a mudança começa por aí. E é claro também, Luciano, que eu entendo que muito do que está acontecendo no Brasil, né, na inflexão aí, ou no retrocesso das universidades, muito, independente de quem está no governo ou não, é em função do MEC. Né? O MEC, nos últimos anos, pouco avançou nesse processo, né, de modernização e de preparação. E o FIES, que, na minha visão também, que no início foi muito bom, no final acabou se tornando um problema. Enfim, espero que vocês tenham gostado e estou sempre à disposição, João, quando precisar de mim. Ok, muito obrigado. Luciano, na sua última pergunta aqui, eu estou com um cachorro que está doente no colo aqui. Na sua última pergunta, na sua última participação, eu precisava que você respondesse a pergunta que o Ricardo fez. Você já respondeu no chat, mas responde para todo mundo. Como que a inteligência artificial pode ajudar na implantação das microcertificações? Inclui no seu minuto de encerramento aí para a gente. Ótima pergunta, viu, Ricardo? Como eu disse, vai ajudar tanto no momento da emissão, da confirmação do certificado por outra pessoa, pode ser uma autoemissão também, vai ajudar na confirmação da validade disso, que hoje nós temos uma crise também de fraudes acadêmicas acontecendo no Brasil, né? E, é lógico, no data mining, que depois vai permitir isso que nós estamos chamando Skills Visibility. Eu indiquei 2 livros aí nos meus slides adicionais. Todo mundo vai receber os slides junto com a gravação. Todo mundo que se inscreveu vai receber no e-mail o link do vídeo para o YouTube e o link para os slides. Isso. Então, assim, leiam os livros, entrem em contato comigo. Nós estamos num momento de uma aceleração tão grande que a impressão que dá quando a gente lê jornal é que nós estamos lendo ficção científica, que nós estamos enlouquecendo, mas a vantagem é que nós não estamos enlouquecendo juntos. A coisa está muito rápida e esses livros vão ajudar vocês a gente discutir junto isso aí. Muito obrigado. Eu queria pedir um sorriso do Luciano, um sorriso do Renato, para a gente fazer um print final aqui, porque todo mundo é feliz na internet, então vamos dar um sorrisão de print aqui e todo mundo será eternamente jovem no metaverso. Beijo bem grande, ficamos por aqui. Eu vou cuidar do Hugo aqui agora. Hugo, dá um sorriso para o Luciano ali. Ó, um sorrisão. Tchau, Hugo! Vou cuidar do Hugo aqui agora, que eu tenho que pingar o colírio nele aqui. Dá um print e manda para mim, Luciano. Ô, Luciano, dá um print aí e manda para mim.
Aê! Beijão, tá? Beijo para vocês. Tchau, tchau. Semana que vem a gente volta com o marketing. Tchau. Tchau, obrigado.